No começo do caminho, havia aqueles que deixaram tudo para seguir a luz. Entre eles estava Filipe, um coração inquieto em busca do Deus verdadeiro. Quando o mestre o chamou, ele não hesitou. Era o discípulo das perguntas profundas, aquele que buscava ver além do véu. No milagre dos pães, sua lógica encontrou o impossível, e o impossível venceu. Quando estrangeiros buscavam a verdade, era Filipe quem os conduzia à presença do Messias. E foi ele quem ousou pedir aquilo que todos temiam dizer. Na resposta, o maior mistério foi revelado. Depois da ascensão, ele levou a luz a terras que jamais ouviram o nome de Jesus. E quando chegou sua hora, permaneceu fiel até o fim. A jornada de um homem que buscou ver o Pai e encontrou o Filho. Em meio às sombras e ao burburinho incessante de Betsaida, uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia, surge a figura de um homem que a história canônica frequentemente coloca à margem, mas cuja jornada foi uma das mais cruciais para a expansão do cristianismo. Este é o apóstolo Filipe, não o evangelista, mas um dos 12, um homem que possuía uma mente mais pragmática e uma abordagem mais metódica da fé, em contraste com o fervor impulsivo de Pedro ou o pragmatismo fiscal de Mateus. A Bíblia nos apresenta ele logo no início, um dos primeiros a serem convocados, um detalhe revelado no Evangelho de João, João 1:43 a 44. Ele era de uma cidade que, ironicamente, também era o lar de André e Pedro, sugerindo laços comunitários profundos antes mesmo de sua vocação. Enquanto a maioria dos apóstolos era caracterizada por sua paixão, Filipe era caracterizado por sua busca e convite. Ele foi chamado diretamente por Jesus, sem intercessores, mas sua primeira ação registrada é exatamente o contrário. Ele se tornou o intercessor, o mensageiro que procurou outro para compartilhar a novidade. Você já se perguntou o que o tornava diferente? O que fez Jesus buscá-lo primeiro? Filipe tinha o dom da busca, o ímpeto da prova, e essa característica moldaria toda a sua missão. Sua primeira grande prova estava prestes a acontecer e ela definiria seu papel. O chamado de Filipe não foi um raio, mas uma semente plantada na terra fértil de sua racionalidade. A passagem inicial nos mostra uma cena de luz e sombra à beira da água, onde o mestre o encontra. Após o chamado, Filipe imediatamente encontra Natanael, também conhecido como Bartolomeu, e lhe diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré. João 1:45. A resposta cética de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É um reflexo do ceticismo que Filipe deve ter enfrentado internamente, ou talvez do ceticismo que ele era capaz de superar pela evidência. Filipe não argumenta, ele apenas convida. Vem e vê. João 1:46. Essa é a verdadeira razão pela qual Filipe foi escolhido. Ele era o apóstolo da ponte, o elo entre a tradição judaica, Moisés e profetas, e a nova revelação. Sua abordagem era a da experiência direta. Ele sabia que a fé não se impõe, mas se mostra. A atmosfera desse encontro estava carregada de tensão cultural, pois Nazaré era vista com desdém. Mas, à luz da verdade, o encontro pessoal com Jesus desfez as sombras do preconceito. Era o nascimento de um evangelismo baseado não em retórica vazia, mas em testemunho concreto. Este desejo de prova seria testado no deserto. O primeiro grande teste da fé de Filipe,
onde sua natureza pragmática é revelada em toda a sua extensão, acontece na dramática cena da multiplicação dos pães e peixes. O cenário é vasto e estéril, um deserto que reflete o vazio do estômago de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. João 6, 5 a 7. Jesus, sabendo o que ia fazer, vira-se para Filipe e o questiona: onde compraremos pão para que estes comam? A pergunta, feita sob um sol inclemente, não era um pedido de informação, mas um teste de coração. A resposta de Filipe é imediata e puramente matemática. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O medo da escassez, a preocupação com o custo, ofuscam temporariamente a majestade que estava ao seu lado. O contraste é cinematográfico. A multidão faminta, a areia sob seus pés e a mente de Filipe processando números em vez de milagres. A sombra da dúvida e o peso da realidade caem sobre o apóstolo. Ele vê o problema, a fome e o limite, o dinheiro, mas falha em ver o ilimitado, o poder de Deus. É um momento de catarse emocional para o espectador, pois revela a humanidade em todos nós que confia mais na planilha do que na promessa. Mas um novo obstáculo emocional o aguardava, ligado à sua missão. A missão de Filipe transcendeu as fronteiras geográficas e culturais, um fato muitas vezes ofuscado nas narrativas populares. No período que antecedeu a paixão, quando a tensão em Jerusalém era quase palpável e as sombras da traição se aprofundavam, alguns gregos, não judeus, mas gentios tementes a Deus, procuraram Filipe. João 12, 20 a 22. O Monte das Oliveiras talvez servisse de pano de fundo para este encontro de grande importância. A verdadeira razão pela qual procuraram especificamente por ele pode estar ligada ao seu nome, Filipos, que é grego e significa amante de cavalos, ou simplesmente ao fato de que ele, vindo de Betsaida, uma região com alguma influência helenística, era o apóstolo mais acessível à cultura grega. Este momento é um ponto de virada. A fé, até então restrita ao povo de Israel, começa a abrir-se para o mundo. Filipe, o homem da ponte, não os leva diretamente a Jesus, mas a André, que por sua vez os leva ao Mestre. Ele demonstra prudência, talvez insegurança sobre como introduzir gentios a um Messias judeu em meio a um momento tão crítico. Essa cautela, porém, protegeu a mensagem de ser prematuramente diluída. Este é o prenúncio de uma missão mundial. Apesar de sua natureza racional, Filipe também demonstrou uma profunda sede de espiritualidade, culminando em um pedido audacioso e comovente durante a última ceia, sob a luz trêmula das lamparinas que lançavam longas sombras pelo cenáculo. Após Jesus consolar seus discípulos com a promessa de que quem o via, via o Pai, Filipe irrompe com uma súplica sincera, carregada de toda a sua necessidade de prova visível. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Essa frase revelada não como um ato de ignorância, mas de uma profunda aspiração. Filipe queria a certeza visual, a evidência definitiva que acalmaria sua mente analítica e o prepararia para os tempos difíceis que se anunciavam. A resposta de Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Filipe? João 14:9. Não foi uma repreensão, mas um convite amoroso e ligeiramente melancólico para ir além do visível e abraçar o mistério da união. O mestre convida o discípulo a perceber que o milagre não estava apenas nas palavras, mas na própria presença dele. Este episódio é crucial, pois marca o ponto em que a mente de Filipe, sempre focada no como e no quanto, é chamada a se render ao quem. Mas o maior desafio de sua vida o aguardava no deserto da Samaria. Após a Ascensão e o Pentecostes, a narrativa canônica se ramifica.
A história do apóstolo Filipe, o 12, infelizmente, se confunde com a do diácono e evangelista Filipe, levando a uma das maiores confusões e mistérios da tradição cristã. Enquanto o livro de Atos se concentra na figura do diácono, a tradição nos aponta o caminho do apóstolo, aquele que havia dito: "Vem e vê". Segundo a tradição, após o Pentecostes, o apóstolo Filipe recebeu a Espanha, a Gália e a Frígia como seus campos missionários, regiões distantes e com culturas totalmente diferentes, onde o paganismo estava profundamente enraizado. Imaginemos o temor em seu coração ao sair da segurança de Jerusalém para a vastidão desconhecida, sob a luz dura do Mediterrâneo. O Filipe pragmático da multiplicação dos pães precisava agora confiar não em 2 centenários de pão, mas em uma fé invisível para alimentar as almas da Europa primitiva. Ele carregava consigo não a dúvida, mas a certeza que obteve na última ceia. Essa nova coragem demonstra uma transformação dramática. Ele se tornaria um homem lendário em Hierápolis. Segundo os relatos apócrifos e as tradições da Igreja Oriental, o destino final do apóstolo Filipe foi Hierápolis, na Frígia, na atual Turquia, uma cidade dedicada à deusa Cibele, conhecida por seus rituais extasiantes e pagãos. O cenário em Hierápolis era esmagador. Templos de mármore branco sob o sol escaldante, contrastando com as sombras dos rituais. A missão de Filipe era perigosa, e o mistério de sua morte está ligado a um poderoso confronto espiritual. Disse que ele chegou à cidade acompanhado de sua irmã Mariane e de Bartolomeu, Natanael, seu primeiro convertido. Em Hierápolis, ele enfrentou uma oposição feroz. A verdadeira razão da fúria contra ele não era apenas teológica, mas econômica. A pregação de um único Deus ameaçava o comércio de ídolos e o prestígio dos sacerdotes pagãos, uma repetição do drama de Éfeso. Filipe, o apóstolo cauteloso que hesitou em apresentar gentios ao Messias, agora estava na linha de frente, enfrentando a escuridão cultural com uma ousadia recém-descoberta. O clímax desse embate seria uma cena de horror e triunfo. O confronto em Hierápolis, como nunca viu antes, atinge seu ápice em um ato dramático de cura. Segundo os Atos de Filipe, um texto apócrifo do século IV, o apóstolo teria ressuscitado um morto ou curado um cego, um milagre que causou comoção, mas também revolta. O templo de Cibele era o centro do poder, e seus líderes não podiam permitir que a luz da nova fé ofuscasse suas deidades ancestrais. O medo da perda de controle consumiu a elite local. A tensão aumentava a cada pregação, com as multidões se dividindo entre a fascinação pela mensagem e o pavor das autoridades. Filipe sabia que o caminho da prova visual, vem e vê, levava inevitavelmente ao caminho do sacrifício pessoal. Sua alma, antes presa à matemática da escassez, estava agora liberta pelo poder do Espírito. Ele não podia mais voltar atrás. A cidade estava fervilhando, com os tambores de Cibele sendo abafados pela voz de um só homem que falava de um único Salvador. A sombra da perseguição estava próxima. A decisão do procônsul selaria seu destino. O desfecho de sua missão em Hierápolis se tornou um trágico fim, marcado pela crueldade do império e o fervor do paganismo. De acordo com a tradição, o procônsul da cidade, infuriado pela conversão de sua própria esposa ao cristianismo, ordenou a prisão e a execução de Filipe. O cenário era de escuridão total, com a multidão hostil e os soldados romanos cumprindo ordens com brutalidade fria. A punição escolhida foi atroz. O apóstolo foi chicoteado e, em seguida, crucificado de cabeça para baixo. Essa forma de execução, destinada a maximizar o sofrimento e a humilhação,
reflete a profundidade do terror que a mensagem cristã incutia no sistema de poder romano. Na cruz, pendurado sob o céu da Frígia, Filipe não se rendeu ao desespero, mas pregou até seu último suspiro. Imagine a força moral necessária para, no auge da dor, proferir palavras de esperança. Seu corpo foi depositado em um sepulcro simples. A morte do apóstolo não foi o fim, mas o catalisador. A verdadeira razão pela qual a Igreja Oriental o venera de forma tão intensa reside no fato de que seu martírio causou uma conversão em massa. Segundo a lenda, enquanto ele estava crucificado, houve um terremoto que causou pânico e levou à morte o procônsul, um evento que os cristãos interpretaram como a vingança divina. A esposa do procônsul, convertida por Filipe, sobreviveu e testemunhou o poder de sua fé. O caos e o terror, paradoxalmente, abriram os corações. Os habitantes de Hierápolis, vendo a serenidade do moribundo e o juízo subsequente, exigiram que seu corpo fosse retirado da cruz e enterrado com dignidade. A semente do vem e vê germinou no solo mais seco. Essa reviravolta dramática é um lembrete vívido de que a fraqueza humana é frequentemente o palco para a demonstração do poder divino, transformando a tragédia em triunfo. Mas e o paradeiro de seus restos mortais? O mistério persiste. O mistério do apóstolo Filipe não termina em sua cruz. Ele se estende por séculos, culminando em uma descoberta arqueológica que emocionou o mundo. Durante séculos, a localização exata de seu sepulcro foi objeto de intensa especulação e devoção. Um ponto focal para peregrinos que se aventuravam nas terras da Frígia. Textos antigos e a tradição local apontavam para um local no Hierápolis. Em 2011, uma equipe de arqueólogos italianos, liderada pelo professor Francesco D'Andria, anunciou a descoberta do que eles acreditam ser a tumba do apóstolo, uma igreja octogonal do século V, erguida sobre um túmulo romano, perto do que seria o martírio. Essa descoberta, feita sob o sol ofuscante da Turquia, trouxe uma nova dimensão de realidade à história. A igreja, um complexo arquitetônico impressionante, é o testemunho silencioso de uma fé que floresceu onde ele deu seu último suspiro. É um elo tátil com o homem que viu Jesus e disse: "Vem e vê". O Filipe, que se preocupava com 200 denários de pão, se tornou o homem que estava disposto a dar sua vida, corpo e alma pela mensagem. Sua evolução é um estudo de caso sobre como a graça transforma a razão. Ele era o cientista entre os apóstolos. Ele queria dados, provas, números, e Jesus lhe deu todos os dados de que precisava. A multiplicação, prova do poder, a transfiguração, segundo alguns apócrifos, ele estava presente, e a própria ceia, a prova da divindade. A verdadeira razão de sua jornada é mostrar que a fé não exige a anulação da lógica, mas o reconhecimento de que há uma lógica superior, uma que transcende as finanças e as limitações humanas. A lição espiritual para nós hoje, observando a ruína da antiga Hierápolis, é que a fé começa com a pergunta: onde está a solução? Mas só se aperfeiçoa com a resposta: a solução está nele. A sombra da dúvida foi substituída pela luz da certeza. Mas voltemos ao seu papel de ponte cultural. A relevância de Filipe no contexto atual é como nunca viu antes, especialmente em uma sociedade que valoriza a prova e o ceticismo. Ele é o patrono dos céticos, o santo dos pragmáticos. Ele não era ingênuo, ele era cauteloso. Sua interação com os gregos é um mapa para o evangelismo moderno. Ele não tentou forçar uma cultura estrangeira a adotar os costumes judaicos. Ele apenas facilitou o encontro com o Mestre. Ele compreendeu, intuitivamente, que o Evangelho é transcultural. Em um mundo dividido por ideologias, a abordagem de Filipe, a ponte entre culturas,
O mediador entre o cético e o crente é o antídoto. A cena dos gregos buscando o Mestre deve inspirar-nos a sermos aqueles que quebram as barreiras, que usam a linguagem e o contexto do outro para apresentar a mensagem de forma acessível. Sua lição de acessibilidade é atemporal. A fragilidade de Filipe na ceia, seu pedido por uma prova visual do Pai, é, na verdade, sua maior força e o revelado ponto de conexão conosco. Quem de nós nunca desejou um sinal, uma evidência clara e inegável para dissipar o medo e a incerteza? Vivemos em uma era de ansiedade, e o desejo de Filipe de mostrar-nos o Pai ressoa profundamente. Jesus não o humilha, ele o educa. Ele ensina que a divindade não é um espetáculo a ser visto, mas uma presença a ser vivida. A luz que Filipe buscava fora estava, na verdade, na pessoa ao seu lado. A catarse, nesse momento, não é o milagre, mas a epifania de que a fé é a substância do que se espera, não a prova do que se vê. É uma transição emocional da dependência da visão para a dependência da confiança, uma jornada que todos nós devemos empreender. A história de seu companheiro Natanael é a chave para entender isso. A ligação profunda entre Filipe e Natanael, Bartolomeu, oferece uma poderosa lição sobre o poder da amizade e do testemunho pessoal. Quando Filipe, cheio da novidade de seu chamado, encontra Natanael, este está em um estado de espírito reservado, talvez sob a sombra de uma figueira. João 1,48. O ceticismo de Natanael é desarmado não por um sermão, mas pela humildade do convite de Filipe. Vem e vê. O que é revelado aqui é que o evangelismo mais eficaz não é a pregação formal, mas a partilha de uma experiência. Filipe não tenta convencer. Ele apenas cria a oportunidade para que seu amigo tenha um encontro pessoal. Esse método de convite, simples e direto, é a base da expansão da igreja. A emoção que transparece é a alegria genuína de quem encontrou um tesouro e deseja compartilhá-lo com a pessoa que mais ama e confia. A fé não é um debate a ser vencido, mas uma vida a ser compartilhada. A tradição de sua pregação na Ásia Menor é uma prova de sua coragem. Segundo textos apócrifos e as tradições copta e etíope, após a morte de Filipe, sua irmã Mariamne e Bartolomeu continuaram o trabalho missionário. Isso demonstra a profunda influência e a rede que o apóstolo havia construído, mesmo em meio à perseguição. Sua coragem não era uma bravata, mas a serena convicção do pragmático que finalmente encontrou a única verdade que resistiu à sua prova. O trágico fim de Filipe em Hierápolis não foi a anulação de sua fé, mas sua consumação. A tradição nos diz que, enquanto estava na cruz, ele teria rogado por seus carrascos, ecoando as palavras do Mestre. Este ato final de amor e perdão, sob a luz crepuscular, é o ápice de sua transformação, um contraste gritante com o homem que calculava pães. A lição prática para o espectador é clara. A aplicação prática da vida de Filipe, como nunca viu antes, é um farol para a geração que busca sentido. Se você é a pessoa que precisa de provas, que luta contra a dúvida metódica, que exige dados antes da crença, Filipe é seu mentor. Ele ensina que é permitido questionar, é permitido ter cautela, mas a busca deve levar ao encontro. A inquietação da alma, o desejo por uma verdade sólida é o primeiro passo da fé. A mensagem é empoderadora. Sua mente questionadora não é um obstáculo para a fé, mas um instrumento para aprofundá-la. O tom aqui é de conforto. Sua dúvida é válida, mas deve ser dirigida ao Mestre. A fé não é a ausência de perguntas, mas a certeza de que a resposta está presente. É um convite para sair das sombras do ceticismo para a luz do encontro pessoal. Mas há um mistério final sobre a data de sua morte.
A data de celebração de São Filipe é tradicionalmente 3 de maio, junto com Tiago, o Menor, na Igreja Ocidental. Um lembrete anual de seu trágico fim e de sua fidelidade. A escolha desta data, ligada a festividades romanas de purificação, sugere a intenção da Igreja primitiva de cristianizar celebrações pagãs, um testemunho indireto do poder de sua pregação contra o paganismo na Frígia. A memória de Filipe foi cuidadosamente preservada através dos séculos, não apenas em hagiografias, mas na própria liturgia. Ele é o apóstolo cujo legado está mais ligado à luta contra as divindades greco-romanas do que qualquer outro. A lembrança de seu martírio servia de encorajamento para os primeiros cristãos que enfrentavam a perseguição, mostrando que o caminho do vem e vê é o caminho da cruz, mas que a cruz é a porta para a vida eterna. Seu legado de pontes permanece até hoje. A tradição de sua pregação na Sítia, uma região que se estendia ao norte do Mar Negro, é outro mistério que envolve o apóstolo. Textos apócrifos sugerem que Filipe viajou para essas regiões, conhecidas por sua cultura bárbara e resistência ao Evangelho. Essa expansão de seu campo missionário se verdadeira atesta sua disposição de ir além das fronteiras do mundo conhecido. A Frígia era difícil. A Sítia seria o limite da civilização romana. O contraste é vívido. O homem de Betsaida, a aldeia piscatória, aventurando-se nas estepes e montanhas da Ásia Menor. A luz de sua fé vencia as sombras do desconhecido. Ele não se contentou em pregar aos seus. Ele foi o apóstolo das nações, preparando o caminho para Paulo, mas com uma abordagem mais silenciosa e focada no testemunho. O preço da ousadia foi, no entanto, muito alto. A verdadeira razão de seu martírio, para além do mero conflito com as autoridades, é o seu testemunho irredutível do poder da ressurreição. O sistema pagão de Hierápolis, baseado no culto à fertilidade e em rituais cíclicos, era um reflexo da crença na morte e renascimento da natureza, mas não na vitória final sobre a morte. A pregação de Filipe sobre um Messias ressuscitado, que oferece a vida eterna de forma gratuita, era uma ameaça existencial a toda a cosmovisão pagã. A cruz de Filipe é, portanto, o símbolo da vitória da vida sobre a morte, da certeza sobre o mito. O drama de sua execução sob o céu ameaçador da Frígia é a representação física do confronto entre a luz e as trevas, um confronto que exigiu o sacrifício supremo. Mas a influência de Filipe se estendeu para além de Hierápolis. A redescoberta de seu sepulcro em Hierápolis, revelada em 2011, trouxe uma onda de emoção e reflexão. Ela não apenas confirmou a tradição de que ele pregou e morreu lá, mas também solidificou sua posição como uma figura histórica e não apenas mítica. As peregrinações ao local de seu martírio, que cessaram com o declínio da cidade, e as mudanças políticas reacenderam-se. A igreja octogonal erguida sobre sua tumba é um monumento à persistência da fé. O que a arqueologia revela não é apenas o local de um enterro, mas a materialização de uma história de coragem e fidelidade. A frieza do mármore antigo contrasta com o calor da fé que ainda irradia de seu local de descanso, um convite silencioso para que o cético moderno venha e veja a evidência histórica. A reflexão sobre sua prudência é crucial. A prudência de Filipe, sua hesitação antes de levar os gregos a Jesus e sua preocupação com o pão não são falhas a serem condenadas, mas características a serem compreendidas e emuladas. O mistério de sua transformação reside em como Jesus usou sua racionalidade. O Mestre não o transformou em um místico impetuoso. Ele canalizou sua mente analítica para o serviço do reino.
Ele ensinou Filipe a aplicar sua busca por provas não aos limites do dinheiro, mas ao ilimitado poder de Deus. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. A alma de Filipe passou por um processo de lapidação, onde a pedra bruta do ceticismo foi polida até se tornar o diamante do testemunho. E qual é a lição sobre a dúvida? O diálogo de Filipe na última ceia é um poderoso lembrete de que a dúvida, quando expressa honestamente, é o prelúdio da revelação. Sua pergunta, mostra-nos o Pai, não é uma blasfêmia, mas uma oração sincera de um coração que deseja ardentemente a certeza. Jesus usa a pergunta para aprofundar a compreensão de todos os discípulos. A sombra da dúvida é dissipada não por um milagre imediato, mas por uma declaração profunda sobre a unidade divina. A catarse é silenciosa e interna. A descoberta de que o invisível é manifestado no visível. A lição empoderadora é: não esconda suas dúvidas. Apresente-as à fonte da verdade e elas serão transformadas em pilares de fé. Sua vida é uma chamada à reflexão. A jornada de Filipe, do lago de Betsaida à cruz em Hierápolis, é uma tapeçaria tecida com pragmatismo, dúvida, coragem e, finalmente, sacrifício. Ele nos ensina que o chamado é pessoal. O convite é simples: vem e vê. E o preço da fidelidade é alto, culminando em um trágico fim, que, paradoxalmente, foi o seu maior triunfo. Sua vida é um ciclo completo. Ele começou buscando a prova e terminou tornando-se a prova. O apóstolo que queria ver o Pai com os próprios olhos, agora, é visto através das lentes da história como um dos pilares que levaram a luz do Evangelho para o mundo gentio, abrindo as portas da Europa. Ele nos mostra a verdadeira razão de nossa fé, a transformação do eu, do cético para o crente, do medo para a coragem. Resta uma pergunta final a ser feita. O legado de Filipe ecoa hoje. Você está disposto a ser a ponte? Está pronto para sair da sua zona de conforto e levar outros a vir e ver? Sua história nos desafia a transformar nossas dúvidas em catalisadores e nossas hesitações em oportunidades. Olhe para a história do apóstolo Filipe e sinta o conforto. O homem que mais se assemelhava a nós, em suas falhas e sua mente analítica, foi poderosamente usado. A verdadeira história não é sobre um final trágico, mas sobre uma vida que encontrou seu propósito na fé irredutível. A luz de seu testemunho ainda brilha sobre as ruínas de Hierápolis e em cada coração que se abre à dúvida sincera. Que a sua coragem nos inspire a encarar nossos próprios medos e a sermos o vem e vê para o mundo. Se esta história ressoou em você, se ela acendeu uma nova luz sobre o mistério da fé, não guarde esta revelação para si. Deixe seu comentário sobre a maior lição que você aprendeu e inscreva-se no canal para continuar desvendando a verdade que transforma. Não perca nosso próximo episódio, onde revelaremos o destino de Tiago, o menor, seu companheiro de martírio.